Glória a Deus, boa noite, povo de Deus. Estamos mais uma vez nesse culto de domingo, culto de celebração ao nosso Deus. Louvamos, adoramos o Senhor. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Queria compartilhar com vocês Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Eu queria falar nessa noite sobre visão celestial versus cegueira espiritual. Visão celestial versus cegueira espiritual. Diz aqui a palavra de Deus assim, ó. Versículo 5, no finalzinho, na parte B. Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Aí o versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Pulando para o versículo 15. Não, perdão, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha das coisas em que viste e como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E Paulo termina assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo aqui está na prisão e a circunstância naquele momento de Paulo era a prisão. Tiraram dele o direito de ir e vir, né? E a gente vê desde o capítulo 16, quando ele foi preso, os inimigos dele tentando, com acusações falsas, né? Querendo matá-lo. E ele, desde lá, ele tentava se defender, ele tentou se defender para os judeus que fizeram toda aquela briga para prender ele, e ele foi salvo pelo centurião lá com os policiais, mas queriam matá-lo ele mesmo. Então, ele mesmo assim ele fez uma defesa diante dos judeus, contando o seu testemunho da visão celestial que ele teve. Depois, ele na prisão, ele fez novamente defesa diante de Festo, né? Aqui ele está diante do rei Agripa, fez também diante do rei Agripa, né? E quando ele está fazendo a sua defesa, ele diz assim que ele viveu fariseu, conforme o fariseu, a seita mais severa da religião. Então, antes da visão celestial, a vida dele era como fariseu. Então, ou seja, aquela pessoa que pensa, ou que realmente servia a Deus, né? Servia a Deus com tanta dedicação, com tanto zelo, que começou aquela dedicação, aquele zelo, aquela servir a Deus, deixou de ser um servir a Deus, uma adoração a Deus, para ser uma religião. Eles começaram muito bem, os fariseus, se separando, se consagrando, mas no meio do caminho eles foram perdendo a visão, né? Mas tinham perdido a visão, mas achavam que tinha a visão, né? A visão boa.
E o que eu quero trazer para nós meditarmos nessa noite, tanto para nós que enxergamos, né? Por que nós enxergamos? Porque o Senhor Jesus diz assim, que ele falando, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então o Senhor Jesus é a luz, e quem seguir ele não vai andar em trevas. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma cegueira espiritual, mas nessa cegueira espiritual, ele tinha as suas convicções, ele acreditava em algo, ele acreditava em Deus, como mais lá na frente ele, pregando, se eu não me engano, em Efésios, não lembro onde, ele diz, eu sei que vocês têm conhecimento de Deus, mas não com sabedoria, tem discernimento de Deus, mas não com entendimento. Então o apóstolo Paulo, como os fariseus, tinha um conhecimento de Deus, mas não com entendimento. E um conhecimento sem entendimento é uma cegueira, né? Então nós, como seguidores de Cristo, nós temos a luz. E a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então vamos estar sempre na palavra, sempre seguindo a Jesus. Não deixarmos a visão celestial que você já recebeu, que nós já recebemos, se apagar. E o apóstolo Paulo, ele está falando, ele disse, ó rei Agripa, eu não fui rebelde à visão celestial. Ou seja, ele realmente teve uma visão. A vida de Paulo era uma vida religiosa, era uma vida, a religiosidade dele fez com que ele vivesse obcecado aqui, e ele começou a perseguir os cristãos, porque ele disse, ó, ele tinha para ele, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Então ele pensava, eu devo fazer isso. Era algo que ele via, que ele devia fazer aquilo. Aí deixa eu lhe perguntar, como a mensagem é visão celestial, né, versus cegueira espiritual, como está a sua visão? Como está a sua visão espiritual? Como está a minha visão? O que eu estou enxergando? O que você está enxergando? O que você está vendo? É importante isso, porque primeiro, só quem sabe como está a sua visão é você. Olha, eu hoje esqueci meu óculos, não trouxe o óculos, realmente tenho um pouco de dificuldade na minha visão aqui. Só eu sei como está a minha visão, o tanto que eu estou enxergando. Então, ou somente eu sei, ou eu vou fazer o exame, né? E tem o médico, oftalmologista, que vai dizer, olha, sua visão está assim, 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 você precisa fazer isso, aquilo outro. Então, só nós sabemos como está a nossa visão, e Deus também sabe, e pessoas profissionais que vão examinar e vão dizer, né, até coisas que nós não estamos vendo. Como você vai ver também nisso aqui, que você precisa ter pessoas, né, que vão lhe ajudar na sua visão, para você continuar. Paulo está dizendo aqui, aproveitando para testemunhar, sempre ele aproveitava para se defender, mas testemunhando da visão. Aí quando ele fala para o rei Agripa, né, que ele estava tão obcecado em nome de Deus, que ele começou a perseguir os cristãos, que realmente ele queria destruir o cristianismo. Tinha os motivos dele. Só que numa dessas, no capítulo 9 de Atos, ele pega autorização dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para ele ir e pegar os cristãos e fazer como de costume, trazer presos e tal. Só que numa dessa ida dele para Damasco, ao meio-dia, ele teve uma visão celestial, que era mais forte do que o sol. Que quando a luz brilhou, Jesus, né, a luz brilhou, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Graças a Deus, Paulo teve essa oportunidade, quando a luz brilhou, e ele disse que uma voz falou com ele, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és tu, Senhor?
eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo poderia pensar naquele momento, mas naquele momento não tem desculpa, né? Mas eu estou perseguindo os cristãos. Eu não estou perseguindo Jesus, estou perseguindo os cristãos que falam de Jesus. Mas não estou perseguindo Jesus. Mas quando ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. A Bíblia diz: quem recebe um desses meus pequeninos, a mim me recebe. Quem rejeitar a um desses meus pequeninos, a mim me rejeita. O Senhor Jesus também fala que todas as vezes que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Então, quando nós temos uma cegueira espiritual, quando nós estamos vendo não bem, por isso a minha pergunta aqui: como está a sua visão espiritual? Né? E você sabe. E uma das maneiras que a gente vê que o Paulo e o Senhor Jesus fala que ele veio dar vista aos cegos. Dar vista aos cegos. E ele disse que veio para que aqueles que vejam, que veem, não veem. E os que veem, né, e os que não veem, possam ver. Então, quando Jesus curava um cego, ele estava realizando, como ele chegou para aquele cego lá, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, esse ou foi seus pais? Ele disse: ninguém, mas para que realmente se manifeste nele a glória de Deus. Então, quando Jesus curou o cego Bartimeu, foi também dizendo: eu dou vista aos cegos, eu curo a sua visão, né? eu restabeleço, eu curo. Existe um lugar quando Jesus curou outro cego, que ele passou ali nos olhos deles e ele enxergava meio embaçado, via os homens como árvore. E Jesus novamente ali, e ele daqui a pouco foi. Existem processos, né? Ali era um processo que ele foi enxergando aos poucos. Mas o importante é que Jesus está sim preocupado com a nossa visão. Com a nossa visão. A nossa visão espiritual, a nossa visão celestial. O apóstolo Paulo diz: eu não fui rebelde, eu não fui desobediente, ó rei, a visão celestial. Eu estou enfrentando tudo isso, estou passando tudo isso por causa da visão que eu tive. O Senhor Jesus me apareceu, o Senhor Jesus falou comigo. O Senhor Jesus, além de falar comigo, e olha, o apóstolo Paulo diz assim, que o amor de Cristo me constrange. Por quê? Porque assim como ele me amou, assim como ele apareceu por mim, eu estava obcecado, eu estava cego, eu estava furioso, no meu coração havia amargura, mesmo eu religioso, mesmo eu achando que servia a Deus, eu estava cego. Paulo era um homem que via, visão boa, mas espiritualmente era cego. Quando ele viu a luz, o que aconteceu? Ele ficou cego, escamas nos olhos dele. Só que eu digo para você, Paulo, até conhecer Jesus, Paulo tinha visão boa, mas uma visão natural. Ele não tinha, espiritualmente, ele era cego. Quando aquelas escamas apareceram, foi porque a presença de Jesus, quando nós encontramos Jesus, não religião, quando nós encontramos religião, nós recebemos condenação. Quando nós vivemos debaixo de um jugo de religião, de pessoas religiosas, nós vamos ficar debaixo de uma condenação. Por isso Jesus, quando encontrou com aquela mulher lá, adúltera, e a religião, os religiosos tentaram apedrejá-la, ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois que todos envergonhados saíram, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu tampouco, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então, quando Paulo se encontrou, Paulo poderia encontrar ali na frente alguém furioso. Paulo, por que tu está me perseguindo, Paulo? Paulo, agora tu vai ver, não. Ele encontrou Jesus, a graça de Deus. Ele encontrou alguém que apenas disse: Paulo, por que tu me persegues, Paulo? Paulo,
Tem uma música que canta, né, que os irmãos ainda têm mais revelação e diz: Paulo, por que tu me persegues? Quero dar-te o meu amor. Né? Então por que tu está me perseguindo, Paulo? Por que tu está me perseguindo, Paulo? E Paulo apareceu ali, caiu como morto, e os seus amigos levaram ele. O Senhor diz: olha, vai para tal lugar. O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Vai para tal lugar que vão te dizer o que deve fazer. E você, aí eu tenho um propósito na sua vida. Ele fala aqui que, né, levanta-te, firma os teus pés. O Senhor, quando aparece na nossa vida, Ele não aparece para condenar. Ele não aparece para te colocar para baixo. Ele não aparece na sua vida para dizer, para te acusar. Mesmo você cego, mesmo você obcecado, mesmo você achando que está certo, mas está errado, mesmo assim, Ele não chega te condenando, Ele chega dizendo: olha, mas levanta-te, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho uma visão nova para você. Você está andando conforme a sua visão, conforme a sua visão espiritual cega. Uma visão espiritual cega faz com que as pessoas odeiem, faz com que as pessoas persigam, faz com que as pessoas julguem, faz com que as pessoas condenem. Uma visão cega faz com que as pessoas pensem o pior, desejem o pior, falem o pior. Deus falou para Jeremias: Jeremias, o que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor Jesus disse: se teus olhos forem bons, se você vê bem, o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Então precisamos ver bem. Precisamos que a nossa visão não seja apagada. A nossa visão, você já está seguindo. Se você já está seguindo Jesus, Jesus é a tua luz. Olha para Ele, siga Ele, siga Ele, siga Ele. Não olhe para os lados, olhem para Ele, siga. Senhor, dá-me visão nova, dá-me visão, eu quero te ver, mesmo que as circunstâncias. Olha, o Paulo estava aqui, ele disse ao rei Agripa, por causa das promessas de Deus, por causa da promessa que Deus fez, da visão de tudo. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: pelas promessas de Deus, o Espírito Santo foi nos dado para que nós possamos saber o que nós temos, que nós recebemos gratuitamente de Deus. Então existe uma visão espiritual, existe revelação pelo Espírito Santo, nos dizendo quem nós somos, o que nós temos e o que é para nós sermos, o que os outros são. Ele disse: eu não fui rebelde, essa visão. O Senhor falou comigo assim, assim, assim. Agora vejamos. A luz brilhou ao meio-dia. O Evangelho já brilhou para você? O Evangelho, você já viu a luz do Evangelho? Já brilhou? Você já viu Jesus? Você está seguindo Jesus? Olhe bem. Veja bem. Para que a luz permaneça. Para que não venha uma cegueira espiritual. E só você sabe como está a sua visão. Só eu sei como está a visão. A visão espiritual, né, a visão celestial que o Paulo recebeu, serviu para quê? A visão celestial trouxe revelação e propósito. A visão serve para você, quem você é. Se faltar visão espiritual, daqui a pouco você não sabe. Você está cego espiritualmente, não sabe nem para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. E um cego não pode guiar outro cego. Né? Então precisamos ter visão para nós. E a visão trouxe para Paulo quem ele era. Quem Jesus era. Paulo achava que Jesus era alguém que... Era um... Jesus, quando Jesus apareceu, quando a luz brilhou, Paulo viu quem era Jesus. Deixa eu perguntar para você que está assistindo hoje.
Você já viu Jesus? Não estou falando de ver pessoalmente, eu nunca vi. Mas a visão celestial, a visão espiritual, ele diz aqui, ó, para abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados. Você já recebeu a remissão dos pecados? Você já recebeu a herança entre os que são santificados? O sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, nos purifica de todo pecado. Entre os que são santificados pela fé em mim, pela fé em Jesus. Então Paulo, quando encontrou Jesus, quando a visão apareceu para ele, ele conheceu realmente, ele não conheceu uma religião, as escamas espirituais dele caíram. O que apareceu, mas a volumor, apareceu aquelas escamas para mostrar para Paulo: Paulo, tu era um cego. Tu estás cego agora momentaneamente para tu saber que tu eras um cego. Olha como você vivia. E Paulo naquele momento, a Bíblia diz que quando o Senhor falou com Ananias para ir para lá, o Ananias ficou meio duvidoso. O Senhor Jesus disse: vai lá, Paulo está orando. Vai na rua direita, na casa tal, você vai entrar, você vai ver um homem chamado Paulo. Ele está orando. Paulo, o cego espiritual, agora estava orando. Ele viu um homem entrar e chamado Ananias, impor a mão sobre ele e as escamas caíram. O Paulo, cego, já estava orando, já estava tendo visão. Cego natural, mas agora Paulo estava enxergando espiritualmente. Antes Paulo via naturalmente, mas não enxergava espiritualmente, era um cego espiritual. Mas agora que ele estava cego naturalmente, ele pôde olhar para dentro de si, ele viu Jesus, ele olhou para dentro de si. Lembra que a visão celestial vai mostrar primeiro quem é Jesus, segundo, quem é você, e vai mostrar os outros. Agora você vai evangelizar, agora você vai testemunhar, agora você vai falar de mim, você vai levar essa luz para as pessoas. Agora você não está mais nas trevas, agora você é luz. Você vai chegar para as pessoas e vai abrir os olhos delas. E como é que ele abriu os olhos? A oportunidade que Paulo tinha, ele dava o testemunho dele. A oportunidade que Paulo tinha, ele pregava o evangelho, ele falava da visão espiritual, de onde ele veio, para onde ele ia, quem ele era. A visão espiritual aguçada. E toma-lhe perseguição por causa dessa visão. Mas ele aguentou forte, firme e forte. Porque ele sabia quem ele era, quem Jesus era, o que ele deveria fazer e para onde ele ia. Há momentos, como aqui o apóstolo Paulo, ele foi acorrentado, ele ficou preso, né? Ele não podia ir, mas ele disse assim: eu estou preso, mas a palavra não está presa. Ele sabia quem ele era. Ele não parou, ele disse: eu estou preso, eu não posso ir. Foi onde ele começou a escrever as maiores cartas para as igrejas, foi da prisão. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Aí ele diz que ele serviu, e foi para quem o Senhor enviou. O Senhor disse: olha, você vai ser testemunha diante do povo, você vai ser testemunhar perante reis. Onde ele chegava, ele testemunhava. Ele disse: olha, eu abri os teus olhos espirituais, agora você vai abrir os olhos dos outros. Você me conhece, você sabe quem você é, agora o seu propósito é abrir os olhos dos cegos, é você deixar Deus te usar, é você ser usado por Deus. Você vai abrir muitos olhos espirituais, você vai levar muitas pessoas, é o que eu declaro para você, é o que eu profetizo para você. Você com a sua visão, nós com a visão celestial aguçada, nós vamos levar muitas pessoas ao Senhor Jesus, nós vamos testemunhar, mesmo nós não podendo sair, mas a palavra vai sair, mesmo ele, aonde ele está, aonde você está, não sei a circunstância que você está, tem pessoas do teu lado, tem pessoas, o mínimo que você tem é a sua família, aí do lado. Então, você pode estar nas circunstâncias parado,
Você pode estar pelas circunstâncias sem poder fazer muita coisa. Mas mesmo que você esteja parado como Paulo, preso sem poder ir, mas a vida de Deus, a luz que está em você, não está parada. Você pode repartir pelo menos com as pessoas que estão ao teu lado, com a tua família. Você pode brilhar. A Bíblia diz que não pode, uma lâmpada não pode ser colocada debaixo, tem que ser colocada em cima. A sua luz tem que brilhar. Um versículo que eu gosto muito do Paulo, ele diz: o amor de Cristo me constrange, nos constrange. Por quê? Porque assim como ele me tratou, eu estava obcecado, eu estava cego, eu estava errado. Ele não me julgou, ele não me condenou, ele me salvou, ele apareceu para mim, ele falou comigo. Aí talvez você diga assim: mas Jesus, a vida que eu levo, como eu estou vivendo, eu não vejo Jesus. Jesus, o Paulo foi o Paulo, quem sou eu para Jesus aparecer? Deixa eu te falar, para as escamas espirituais de Paulo caírem, precisou de algumas coisas. Primeiro, eu fico assim empolgado com Jesus, porque Jesus apareceu para Paulo. Ele poderia ter falado tudo, mas ele disse: olha, o que eu devo fazer, Senhor? Ele disse: vai em tal lugar, que alguém vai te instruir, alguém vai te mostrar o que você deve fazer. O Senhor Jesus, Ele é o edificador da igreja. Ele é o que chama, Ele é o que envia, Ele é o que fala, Ele é o que coordena, Ele está no controle de todas as coisas, mas Ele não deixa eu e você fora dessa. Ele diz: olha, eu vou te enviar, Paulo, vai ter alguém que vai cuidar de você, vai ter alguém que vai falar com você, vai ter alguém que já enxerga, que tem visão celestial, já enxerga bem, que vai te dizer: Paulo, é por aqui. Mas Paulo, olhando assim, foi muito agraciado. Por isso que ele disse, ele disse: o amor de Cristo me constrange. Ele foi muito agraciado, ele foi perdoado, ele foi amado. E tem gente que nunca vai ver Jesus dessa forma, mas passaram a enxergar. A Bíblia fala do cego Bartimeu, né? Ele era cego mesmo, cego. Ou tem outro cego de nascença também. O cego Bartimeu está lá, cego. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E quando Jesus passou, ele disse: quem vai passando é Jesus. Ele não perdeu a oportunidade. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos cegos não vão ver Jesus, mas você reconhece. Quem sabe que você é cego é você. As pessoas podem saber que você é cego por verem você, mas só você sabe o que é ser cego e como é ruim de não ver, como é ruim não enxergar. Só você sabe como está a sua vida, só você sabe como está a sua vida, e é só você que pode fazer alguma coisa gritando para Jesus. O pouco que você ouviu de Jesus, ou o muito que você ouviu de Jesus, já é Jesus falando com você, já é a luz brilhando sobre você, é Deus, a palavra queimando no seu coração. Agora Deus quer ver uma atitude sua de dizer, mesmo cego ali, mesma situação difícil: Jesus, tem misericórdia de mim. E aquilo, Jesus não resiste. Jesus volta e cura o cego. Curou o cego. Tem muitos cegos que Jesus vai aparecer como apareceu para Paulo, cego espiritualmente. Tem outros cegos espiritualmente ou naturalmente que Jesus não vai aparecer. Jesus vai mandar mensagem, Jesus vai falar. As pessoas vão te contar sobre, mas ele vai aproveitar a oportunidade. Então não sei como Deus tem falado contigo, não sei como Deus está chamando a sua atenção. Paulo, mesmo Jesus falando com ele, mas Paulo, Deus já vinha falando com ele, disse: duro é recalcitrar e contra os arguilhões. Paulo já vinha ouvindo, só que era muita dureza no coração dele. Muitas pessoas têm ouvido do Evangelho, muitas pessoas conhecem o Evangelho, mas o coração duro, a terra dura. E essa visão espiritual começa a passar a ser uma cegueira espiritual. Por que eu digo isso sobre cegueira espiritual? O que o Senhor fala no livro de Apocalipse, e Ele está falando aqui para a igreja, Ele está falando aqui para nós. Ele não está falando aqui mais para aquele que não conhece, está falando para nós. Ele diz assim, ó: assim porque és morno, está falando para cristão mesmo, porque ele já conhece. Assim porque és morno
e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, já sou cristão, não preciso de coisa alguma, estou bem. Nem sabe que tu és um infeliz, isso aqui é o Senhor que diz, nem sabe que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, o Senhor Jesus está falando, compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírios e ungir os teus olhos a fim de que vejas. Olha a visão embaçada, o que você está vendo? O que você está vendo na igreja? O que você está vendo nas pessoas? O que você está vendo de Jesus? Aquele cego que Jesus curou, o que você está vendo? Eles estão vendo embaçado, os homens como árvore. E Jesus, isso é processo. Isso é processo. Aí deixa eu te falar. A visão celestial nos traz revelação e propósito. A visão celestial serve para você, para saber quem você é. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, você saber quem é. Por causa da esperança eu estou aqui, o Paulo diz. A visão celestial é quem é meu próximo, para os outros, que eu possa fazer as outras pessoas enxergarem. A visão celestial é o encontro com a graça de Deus. O encontro com a graça de Deus é favor imerecido. Né? Quando nos encontramos, quando o apóstolo Paulo se encontrou, talvez se fosse outros religiosos, até os religiosos depois quando Paulo se encontrou com Jesus, que Paulo se tornou o apóstolo Paulo, a visão dos religiosos aqui, por olhar de uma maneira, a visão dos discípulos de Jesus mesmo, por olhar para a aparência, para aquilo que via, a visão deles começaram a pensar negativo, né? Então nós olhamos, às vezes, a visão celestial nos faz olhar, ver bem. Por isso que o Paulo disse, o amor de Cristo me constrange. Porque ele chegou comigo, ele não me condenou. E Jesus, olha a visão de Jesus com Paulo. Paulo, tu não és esse Paulo. Paulo, tu és um apóstolo. Paulo, tu és um missionário. Paulo, tu és um evangelista. Paulo, tu és um pastor, Paulo. Paulo, tu és um pai espiritual. A cegueira espiritual te diz uma coisa de você. A visão celestial, a graça do Senhor te diz outra coisa de você. E nós temos que ter essa visão espiritual, essa visão celestial, de quem nós somos, de quem as pessoas são. Nenhuma condenação há para ele. O Senhor Jesus disse que quem me condena é Cristo que me justifica. Então a visão de Deus a partir de agora eu vou olhar todos como pessoas em Cristo, como pessoas que servem a Deus. Você vai olhar, o Senhor Jesus olhava para aquela mulher adúltera, não via aquela mulher adúltera. O Senhor Jesus olhou para a mulher samaritana, ele viu uma missionária. Ele olhou para Paulo, ele disse, Paulo, tu és um apóstolo. Nós vamos olhar para o bêbado, nós vamos olhar para a prostituta, nós vamos olhar para o drogado e nós vamos ter uma visão espiritual e nós vamos olhar bem. A nossa visão, a sua visão, a minha visão tem que ser boa. Se eu não tenho uma visão boa das pessoas, se eu não tenho uma visão boa das circunstâncias, se eu não tenho uma visão boa de mim mesmo, eu preciso que o Senhor brilhe a sua luz, a luz da sua graça sobre a minha vida e possa me conduzir a enxergar bem. Qual o processo? Paulo, veja só, a Bíblia diz que em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra, ele vai completar até a vinda de Cristo Jesus. Ele começou, ele vai completar. O apóstolo Paulo aqui, quando a visão celestial teve, foi o começo. Foi o começo. O Senhor teve que completar. Todas essas perseguições, prisões, o Senhor teve que completar. Tudo isso que ele passou, o Senhor estava completando a boa obra que ele tinha começado na vida de Paulo. Paulo pensou também em desistir. Paulo pensou também, não sei o que, ninguém me aceita aqui, o Senhor diz, vai para cá, vem para, não vai para ali, vem para cá. Paulo precisou de orientações.
E principalmente no início da vida do Paulo. No início dessa visão celestial, ele recebeu toda a visão, mas ele não tinha uma visão completa. E o Senhor Jesus disse, olha, você vai para tal canto que eu vou enviar uma pessoa lá. Ele precisou para esse encontro. Eu vou te dizer como se livrar, como você que é cego hoje espiritualmente, se livrar dessa cegueira espiritual. Primeiro, venha para Cristo. Jesus é a luz. Quem me segue jamais andará nas trevas. Segundo, o apóstolo Paulo se encontrou com Jesus. Ou Jesus encontrou ele, mas salvou. Ele se encontrou com a luz. Quem me segue não andará nas trevas. A outra coisa, ele precisou de ajuda. Os amigos dele pegaram e levaram. Você precisa de ajuda. Você está cego. Você precisa de pessoas que te conduzam. Te conduza a Jesus ou à casa de um irmão, a um lugar, mas você precisa ser guiado, você precisa de ajuda, deve ser ajudado, conduzido pelos seus amigos. Outra coisa, o Senhor Jesus deu instrução para ele deveria ir a tal canto, ele foi. E outra coisa, ele começou a orar, para a sua visão espiritual voltar, para a sua visão, você precisa orar, você precisa jejuar, ele jejuou. A outra coisa, Paulo foi muito humilde, porque Paulo era o grande. Mas depois que a luz, diante da graça, diante da grandeza, não tem grande, tem pequeno. Porque grande é o Senhor, grande é o nosso Deus. Quem você é? Ele não te condena, Ele não te acusa. A graça, você próprio se envergonha de quem você é. E você passa a ver agora quem Ele diz que eu sou. Aí agora você vai viver conforme Ele diz que você é. Quem és tu? Como é teu nome? Eu sou Jacó. Como é teu nome? Eu sou Jacó. Pois a partir de hoje você vai ser Israel, príncipe. Paulo, quem tu és? Eu sou Paulo, o grande, mas agora é pequeno. Eu sou Paulo, cego, pobre, nu. Mas a partir de agora eu vou te vestir. A partir de agora você vai ter colírio nos seus olhos. A partir de agora você vai ter comunhão comigo. A partir de agora você vai ser um evangelista, vai ser um apóstolo, vai ser um pastor. Paulo foi tudo isso. Paulo disse, a minha preocupação é pelas igrejas. Ele era um pastor. Paulo diz, eu sofro as dores de parto pelos meus filhos. Ele era um pai espiritual. Apóstolo Paulo era um evangelista. Apóstolo Paulo era um profeta. Sabe, aquele que você é, a visão celestial diz para você quem você é. Mas para isso tudo, Paulo teve que se humilhar, deixar que alguém ministrasse na vida dele. Alguém tão pequeno diante dele, que parecia ser pequeno, mas era grande diante de Deus. Ananias, ele se humilhou, né? Aquele que orou por ele, para que ele possa... Paulo, você vai receber a visita do irmão, humilde. Mas Paulo, vai ser ele que vai orar em você e as escamas vão cair. Quantas pessoas têm continuado com as suas escamas nos olhos porque são orgulhosas, não recebem, não se humilham diante de pequenas pessoas, não se humilham diante de pequenos cristãos. Quem é? E fica morrendo no seu orgulho, fica morrendo na sua cegueira espiritual. Quando para ele ser curado, ele se humilhou. Para ele ser curado, ele recebeu a oração. Para ele ser curado, ele buscou a Deus. Para ele ser curado, quando ele foi curado, ele disse, ele estava disposto, o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer? Ele disse, olha Paulo, o Senhor Jesus quando esteve aqui, ele falou, isso era o Ananias com certeza ensinando ele, o Senhor Jesus falou que quem crê e for batizado será salvo. Então eu quero ser batizado. E ele foi batizado. E logo após, né, a Bíblia diz que Deus enviou para aquele lugar Barnabé. Que Barnabé se tornou discipulador. Ele aceitou o discipulado. Ele aceitou aprender com aquele que sabia mais do que ele. Ele aceitou instrução. Ele aceitou. E tudo isso, o Barnabé introduziu ele na vida da igreja. Muitas pessoas continuam cegas porque não seguem essas instruções, pequenas coisas. Preferem continuar com a sua visão espiritual, né? Com a sua visão, com a sua cegueira espiritual, olhando mal, olhando ruim nas pessoas, olhando mal da igreja, olhando ruim na igreja, não, entre na visão espiritual, na visão celestial que Deus concedeu a você. Seja discipulado, seja cuidado, seja amado, receba instrução, siga a instrução.
Jesus poderia benzinho, dois textos que eu fico assim, muito feliz. Jesus poderia bem dizer, resolver tudo com Paulo, mas disse não, enviou ele para que ele recebesse a cura completa lá no Ananias, aquele irmãozinho, né, que foi o primeiro que ajudou ele, consolidou ele na vida da igreja. Depois recebeu a ajuda de Barnabé para poder entrar na vida da igreja e fez tudo o que era para se fazer. É para ser batizado, eu quero me batizar. É para se encontrar com... É para jejuar, é para buscar a Deus, Com isso, o Senhor Jesus diz aqui em Apocalipse, por isso te aconselho que compre de mim. Isso aqui eu já vou terminar. Né? Apocalipse diz assim, eu te aconselho, né? Olha aqui, ó, aconselho que de mim compres. Você sabe como está a sua visão. E alguém vai dizer para você também, como Ananias, como seu discipulador, vai dizer, olha, você está precisando fazer exame de vista, você está meio ruinzinho da vista espiritual. Você precisa enxergar melhor, você precisa enxergar bem. E o Senhor diz, olha, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Né? Aí vai, a fim de que vejas, né? E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Aí ele diz assim, ó, eu repreendo e disciplina quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Aí ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Hoje o Senhor está falando com você, assim como falou com Paulo, está falando comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí, para não dizer aqui que nós estamos falando algo errado, ele termina dizendo assim, ó, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então Deus está falando conosco. Apóstolo Paulo, terminando aqui, o apóstolo Paulo disse que ele não foi rebelde à visão espiritual. Aliás, a visão celestial, que é a visão espiritual. Ele não foi rebelde, ele seguiu Jesus, o que Jesus instruiu ele. Então, não sejamos rebeldes, continuamos olhando firmemente para Jesus, para aquilo que Ele quer de mim, para aquilo que Ele quer de você. Não deixa a cegueira espiritual, compre colírio do Senhor, busque o Senhor, ore como Paulo, jejue, seja cheio do Espírito Santo, mas que você possa ver bem, o que Deus tem para você e o que Deus tem para realizar através de você, em nome de Jesus.